Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Professora Andresa. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o livro O Pequeno Príncipe, do autor Antoine Saint-Exupéry. E é um livro maravilhoso, um livro que eu indico se você ainda não teve a oportunidade de ler, se só teve informações a respeito, mas ainda não teve essa experiência. Eu quero te dizer o seguinte, o livro é maravilhoso. E você não imagina o quanto que a história desse Pequeno Príncipe tem a acrescentar a respeito das nossas reflexões a respeito de nós mesmos, das nossas relações com os outros e do como muitas vezes nós nos perdemos no tempo quando não sabemos cativar e quando não sabemos olhar a essência. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse livro maravilhoso desse autor francês que trabalhou como aviador, era piloto, teve algumas experiências na sua vida pessoal que a gente pode até colocar como sendo inseridas dentro da narrativa. Essa narrativa conta a história de um aviador que cai, né? O avião teve um problema, acaba caindo lá no deserto do Saara e ele fica muito preocupado com o fato de como ele vai fazer para sair daquela situação, até que ele se encontra com o Pequeno Príncipe. Então a narrativa começa com essa ideia de que o Pequeno Príncipe chega até ele e ele fica achando tudo muito estranho. Como assim? Eu no deserto do Saara, num problema desse aqui, tentando consertar o meu avião para poder sair dessa situação de perigo, e aparece um príncipe, um menino de 6 anos, que já começa um diálogo comigo pedindo para que eu faça um desenho. A gente vai entender um pouco como é que se dá essa história do desenho, porque o narrador já nos conta que quando era uma criança, ele tinha feito um desenho. E era o desenho de uma jiboia que tinha engolido um elefante. Só que todas as vezes que ele mostrava esse desenho para os adultos diziam que era um chapéu. E que era melhor ele deixar aquilo de lado, que ele fosse estudar gramática, fosse estudar geografia, fosse estudar história, enfim, fosse fazer outra coisa, porque desenho não era a praia dele. Então, tantas vezes que ele mostrou, né, e não foi correspondido às suas expectativas em relação ao que realmente representava o desenho, que ele acabou deixando aquilo de lado, né, não quis mais desenhar e realmente foi procurar estudar e fazer outra coisa da vida. Foi quando ele decidiu, né, se tornar piloto e acontece esse problema, né, de técnico lá no avião e ele precisa fazer uma aterrissagem forçada nesse deserto do Saara, que é quando aparece o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe pede para que ele desenhe um carneiro. E aí a gente vai entender por que ele desenha um carneiro. O Pequeno Príncipe não gosta dos primeiros desenhos, né? Diz que os desenhos não estão adequados. E aí quando ele começa a perceber que realmente o olhar de uma criança é um olhar diferente, consegue ver além do que toda aquela parte mecânica, muitas vezes muito voltada aos detalhes, às especificidades, como os adultos o fazem, né, na vida real. E aí ele tem essa conexão, a primeira conexão que ele tem com o Pequeno Príncipe é nessa retomada dessa essência dele de criança, que com o passar do tempo ele foi deixando de lado. Ele foi deixando seus sonhos, foi deixando a sua maneira de ver a realidade de lado, porque foi se tornando adulto e com base nisso ele foi esquecendo essas coisas, foi achando que isso eram coisas que não precisavam mais serem colocadas de volta na vida dele. E aí esse Pequeno Príncipe aparece na vida dele para fazê-lo retornar essas antigas memórias e se reconectar consigo mesmo. Em outras palavras, o Pequeno Príncipe, na verdade, mostrou que em cada um de nós existe sim uma criança adormecida, existe um sonho que ainda precisa ser sonhado, mas depende de nós ter essa disponibilidade para reacender e reviver esse sonho. Muitas pessoas, críticos, pessoas voltadas para a literatura, acabam associando, ou até pessoas leigas nesse sentido, acabam dizendo que é um livro para crianças. A gente pode entender o seguinte, o livro serve para pessoas de qualquer idade, e posso até mais dizer o seguinte,
que esse livro tem determinadas passagens e complexidades em relação a essa nossa maneira de lidar, né, como ser humano com as outras pessoas, e essa questão do autoconhecimento, que posso salientar que uma criança leria e entenderia de uma forma diferente do que um adulto já consegue ter maior maturidade, vivência e experiência para conectar essas ideias. Então não é porque o personagem principal é o Pequeno Príncipe que se trata de uma história infantil. Então, muitas pessoas têm um certo preconceito até com a obra, porque acreditam que isso é coisa só para criança e que nada essa narrativa tem a acrescentar para um adulto. E é justamente o contrário. Eu acredito que o Pequeno Príncipe fala até muito mais para os adultos, nessa reflexão, nesse olhar para dentro de si mesmo, do que faria até sentido para uma criança. Mas acredito que seja uma narrativa que sim, é muito ampla nesse sentido da faixa etária. Qualquer pessoa pode ler e fazer suas interpretações e ter a sua compreensão a respeito dessa história, que realmente não é à toa que se tornou um best-seller, devido à sua grandiosidade, uma narrativa delicada, uma narrativa que nos envolve, uma narrativa que, embora traga muitas questões profundas em relação aos adultos, ainda assim é uma narrativa que trata disso de uma maneira muito leve, muito poética, né, que realmente nos cativa. Não é à toa que a Raposa fala do cativar. Acredito que Saint-Exupéry ele já consegue te cativar logo nas primeiras linhas do texto, te conduzindo a caminhar com ele, a estar com ele e o Pequeno Príncipe nesse retorno para dentro de si. Então, por isso que essa obra ela é tão especial e, de fato, é o terceiro livro mais lido no mundo. Isso não é à toa. Vamos falar um pouquinho sobre Saint-Exupéry, depois a gente volta um pouquinho para a história em si do Pequeno Príncipe. Saint-Exupéry, como eu falei para vocês, de fato também era um piloto, também teve uma situação na sua vida pessoal em que ele teve que passar de 4 a 5 dias no deserto do Saara, porque teve um problema também técnico no avião. Então existe uma correspondência da sua vida pessoal com a obra, né? Então tem essa relação. E é interessante que ele faz uma dedicatória a Léon, que é um amigo dele, né? Um amigo muito próximo dele. E a dedicatória do livro, O Pequeno Príncipe, é feita para esse amigo. Sabe-se que ele escreveu uma carta, inclusive tem um livro chamado As Cartas do Pequeno Príncipe. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. São as Cartas do Pequeno Príncipe, que quem ainda não leu, a Carta ao Refém é maravilhosa. Então, recomendo que quem não teve essa experiência de fazer a leitura das Cartas do Pequeno Príncipe, não vai se arrepender se fizer a leitura dessa carta ao refém, que na verdade é uma carta para Léon, que é esse amigo dele. Então, em que período isso acontece? O livro ele foi publicado em 1943. E ele foi publicado em 1943, mas essa dedicatória ela foi feita um ano antes. O que estava acontecendo nesse período? A Segunda Guerra Mundial. E aí Léon, francês também, ele estava na França, era judeu e estava passando por todo aquele processo, né, dos horrores da guerra em relação ao nazismo, mas ele estava na França. Enquanto que Saint-Exupéry nesse período estava nos Estados Unidos, numa missão nos Estados Unidos. E ele faz essa carta para o amigo, justamente falando sobre essa questão da amizade, do olhar com mais humanidade, né? Então, a carta, na verdade, ela é muito bela porque ela reflete sobre esses sentimentos humanos, sobre essa questão da humanidade. Fala também de uma França que passa por um momento de dor, né, de sofrimento, que também é refém da Alemanha nazista naquele período. Então, Léon é esse amigo, ele envia essa carta, né? Ele faz essa dedicatória e envia uma carta realmente para Léon um ano antes da publicação do livro. Uma questão também que eu acredito que é importante, existem algumas interpretações que falam que esse livro ele tem muitas conexões com a vida pessoal de Saint-Exupéry. Como eu falei anteriormente, de fato ele também teve um acidente, né, que ele era piloto, ele também passou por essa situação de ficar no deserto do Saara, passando por um momento muito difícil em que ele tentava consertar o avião. Isso também aconteceu na vida real, né, de Saint-Exupéry. E uma outra questão é que existe uma relação
da vida amorosa de Saint-Exupéry, que foi casado com Consuelo Exupéry, que era uma mulher latina, e que existiam uns conflitos amorosos, de idas e vindas, né, de muitas explosões assim de apaixonadas. E algumas pessoas que interpretam a obra dizem que, na verdade, a Rosa faz referência a esse amor por Consuelo, né? Muitas vezes, assim, senti-la como vaidosa e bonita, e que muitas vezes fala as coisas sem pensar, mas que, na verdade, às vezes fala até o que não sente por orgulho. E essa ida dele para conhecer o mundo, né, ter outras experiências, mas ao mesmo tempo ter aquela conexão do retorno para Consuelo, seria a mesma conexão do príncipe em relação à sua Rosa. Então, algumas interpretações da obra também fazem referência à vida amorosa do próprio autor, dizendo que essa Rosa, na verdade, simbolicamente representaria Consuelo Exupéry, que foi o grande amor da vida dele. É uma vertente. Embora todas as vezes que as pessoas leem um livro, né, e é muito normal ver que as pessoas leem esse livro até mais de uma vez, esse foi o meu caso, né, eu li o Pequeno Príncipe mais de uma vez, e sempre nas minhas leituras eu vi algo diferente. Eu sempre consegui perceber situações que na minha primeira leitura eu não tinha observado. Acredito que eu tenho lido umas 3 vezes esse livro. Umas 2 vezes porque eu quis mesmo, e a terceira porque eu ia fazer um trabalho e tive que retornar, né, a fazer a leitura do texto. Não é um livro muito, assim, numeroso em relação a páginas, não tem tantas páginas assim. É um livro fácil de ser lido. E vou dizer mais, né, como ele caiu no domínio público, o que acontece? Qualquer editora hoje pode fazer publicação sem pedir autorização à família, né, de Saint-Exupéry. Então, isso significa que se acabou barateando as edições. Então, hoje você pode comprar um livro desse, eu acredito até por R$10, dependendo, né, também da qualidade do papel, né, da impressão. Então, não é um livro que eu posso dizer assim, é caríssimo e que você não pode ter acesso. Além das possibilidades de você até fazer compra pela Amazon no Kindle, baixar no seu celular e fazer a leitura. Enfim, não tem hoje mais como você dizer que é quase impossível, é muito inacessível fazer a leitura do Pequeno Príncipe, porque é um livro que realmente você tanto pode adquirir o livro físico, que não é um valor exorbitante, como também pode comprá-lo através do digital. Então, voltando agora aqui para a questão da história em si, onde eu tinha parado, a gente fala desse primeiro encontro do Pequeno Príncipe com o piloto. A gente vê que ele pede para desenhar esse carneiro e ali, depois de muitas tentativas, no final o Pequeno Príncipe acaba se agradando da caixa, né? Porque ali ele pôde ver que, isso aqui é o ideal, porque ele conseguia ver até o carneiro dentro da caixa, né? Que aí já fala dessa questão que a gente conseguir ver além daquilo que é o superficial. Então, se a gente for observar, logo a narrativa vai nos apresentando essas pistas do que, na verdade, o Saint-Exupéry quer nos mostrar, ou quer nos passar, essa visão de mundo que nós, enquanto adultos, nós somos muito limitados, nós somos muito voltados para o que a gente vê, é aquilo e acabou-se, e a gente não consegue ver além, dando essa qualidade à questão da criança, né? A criança usando a imaginação, a criança sendo mais simples, o adulto é até feita uma crítica à condição de ser adulto, né? Como sendo as pessoas mais complicadas, que não conseguem resolver de maneira muito clara, muito objetiva os seus problemas. E aí é que vem à tona toda essa história do Pequeno Príncipe, contando que tinha saído do seu planeta, né, com o asteroide B612, e era um planeta, ele diz, era um planeta muito pequeno. Ele estava muito preocupado com os arbustos, com os baobás, que poderiam, né, danificar a rosa, que era para ele o bem mais precioso que existia no planeta. E a gente vai observando que existem algumas nuances, né, quando ele sai. Por que o Pequeno Príncipe decide sair do planeta dele? Porque, na verdade, existe ali um mal-entendido entre ele e a Rosa. Existe essa possibilidade até de uma imaturidade de ambas as partes, né? Porque, na verdade, quando ele diz que vai embora, que ele precisa ter outras experiências, conhecer novos mundos, ela sente vontade de chorar, mas diz a ele, vá, adeus, eu entendo. Porque ela não queria que ele visse
que ela estava triste, que ela estava com vontade de chorar. Então, a gente vai observando que até nessa cena do livro, a gente muitas vezes se coloca nessa condição das nossas relações, né? De não querer se expor muito, não querer demonstrar os nossos verdadeiros sentimentos. E isso acaba causando ruído nas nossas comunicações. Então, às vezes, a gente até acaba não sendo interpretado ou não interpretando bem, mas não tendo aquele espaço aberto para o diálogo, para conversar, para falar o que é que pensa, o que é que sente, né? E essa falha na comunicação, muitas vezes, ela acaba causando esses afastamentos. Mas aí o Pequeno Príncipe, como todos nós, né? Todas as pessoas têm o seu tempo. E aí ele decide conhecer novos mundos, ir em outros planetas, ter novas experiências, porque ele, na verdade ele estava em busca de algo, né? E aí ele vai passando por outros planetas e é muito importante a questão da simbologia das pessoas que ele vai encontrando nesses planetas. Todas essas pessoas estão atreladas a características humanas. Então a gente vai ver que primeiro ele vai se encontrar com o rei, que se constituía como autoridade, achava que todos deveriam ser seus súditos. Então isso aí ele coloca aqui o rei, né, como autoridade, e todos são súditos. Mas é importante que a gente também observe o seguinte, até separei uma partezinha aqui para a gente ver direitinho, quando ele coloca assim, que no caso do rei, quando ele coloca as regras, né, as colocações dele como rei, ele sempre coloca o seguinte, que ele só vai poder cobrar do outro o que o outro é capaz de dar. Isso é muito importante dentro da narrativa, porque mesmo ele sendo rei, se constituindo ali dentro daquela área, né, como sendo uma autoridade, ele entendia que só poderia pedir ou exigir ou obrigar alguém a fazer algo se aquela pessoa tivesse plenas condições de realizar. Então isso mostra uma ideia de razoabilidade, de flexibilidade, de entendimento em relação aos outros. Mesmo no papel de autoridade, é importante entender que você jamais vai poder cobrar de alguém aquilo que ela não vai poder te dar. Isso vai nos dando aqui uma clareza muito grande a respeito das nossas... Como é que nós nos relacionamos? Será que muitas vezes esses ruídos, esses problemas que nós temos na nossa relação com os outros não acontece principalmente porque nós, às vezes, exigimos do outro aquilo que ele não tem condições de nos dar? Ou achamos que as pessoas vão fazer por nós aquilo que nós faríamos por elas, mas que elas não têm condições pela sua própria essência de nos dar? Isso acaba trazendo muitos problemas. Eu posso dizer que pessoalmente já tive esse problema na minha vida, né? Principalmente quando eu era muito mais jovem, eu tinha esse problema. Eu ficava pensando, mas eu estou muito assim, chateada, revoltada, porque fulana fez isso comigo. Eu não jamais faria isso com ela. Mas aí é questão de cada pessoa tem a sua própria essência, né? Cada pessoa vai agir com a outra de uma forma diferente ou mais semelhante, igual a você, vai depender muito da personalidade dessa pessoa, mas às vezes a gente incorre nesse erro de achar que as pessoas serão ou deveriam ser iguais a nós mesmos. E a vida nos ensina que não é assim. As pessoas elas vão agir de acordo com suas próprias convicções, de acordo com seus próprios valores, e a gente não tem como ter controle a respeito dessas relações. Então, o rei, na verdade, quando ele diz que, quando ele dá uma ordem, quando ele diz que os seus súditos têm uma determinada obrigação, ele só cobra aquilo que aquele súdito, né, simbolicamente dentro da narrativa, pode oferecer. Ele jamais vai cobrar aquilo que o outro não tem condições de dar. O que isso provoca? Provoca pelo menos a segurança de que você não vai se decepcionar, porque quando você já entra num tipo de relação de amizade, amorosa, seja lá qual for o tipo de relação com o outro, e você já tem essa visão de que o outro necessariamente não vai atender às suas expectativas sempre, se torna muito mais fácil se relacionar com as pessoas. Ou, pelo menos, não se decepcionar tanto, não sofrer tanto, quando as expectativas elas não são atingidas, né? Ou seja, atendidas da forma como nós gostaríamos. Então, é algo que a gente precisa
refletir sim. Eu tinha separado aqui, só não tô achando a partezinha do texto. Deixa eu ver se eu ainda consigo assim. Ah, sim, achei. Achei, Adriana. Tem assim: é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa, antes de tudo, sobre a razão. E se a gente for analisar, tem tudo a ver isso aí, né? Porque se a autoridade repousa sobre a razão, é a gente entender que a gente não, quando a gente vai estar nessa relação, né, nessa expectativa em relação ao outro, a gente não deve ser tão emocional. A gente tem que ser mais racional, né? Não entendendo que muitas vezes uma reação ou uma atitude de uma pessoa pode ser muito diferente da nossa. Seja bem-vinda, Tainá. Boa noite. Então, vamos lá. Então, ele vai e encontra primeiro o rei, né? Como eu coloquei aqui, a gente já falou sobre essa questão da autoridade, de não cobrar do outro aquilo que essa pessoa não tem condições de dar. E aí, depois, ele vai e encontra o vaidoso, né? Aquela pessoa que acha que realmente está por cima de tudo, que vai ser sempre apreciada, que será sempre amada, idolatrada e que não precisa de mais ninguém além de si, né? Para que seja reverenciado. Então, a gente tem aqui o rei, a autoridade, né? Que julga com razão. Tem o vaidoso, depois ele encontra o bêbado. E o interessante é que ele pergunta: por que você bebe tanto? E o bêbado diz que bebe porque tem vergonha. Aí ele diz assim: tem vergonha? Vergonha de quê? Porque eu tenho vergonha de beber. Então a gente vai percebendo que essa questão do bêbado faz referência às pessoas que tentam sair da sua realidade, né? Que têm dificuldade de enfrentar a sua realidade, seus problemas, e muitas vezes elas acabam se refugiando em outras situações, né? Em situações como, por exemplo, a bebida, porque não consegue sair dessa redoma dos seus próprios conflitos. Então, o bêbado, ele é essa pessoa que passa por esse sentimento de dor, ou seja, ele bebe para esquecer a sua própria dor. Depois ele se encontra com o empresário, e o empresário é símbolo daquele que não tem tempo para nada, porque o empresário está ali o tempo todinho: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo, não tinha tempo nem para escutar o Pequeno Príncipe, né? Ele estava tão ocupado, pensando tanto no que ele tinha que ganhar, no lucro, no dinheiro. E aí a gente vai refletir sobre o seguinte: quantas vezes as pessoas se dedicam tanto a essa questão da busca pelo sucesso, do reconhecimento, que às vezes esquecem do essencial, do mais importante, que às vezes está ali perto dela, mas ela acha que a felicidade é o que ela ainda vai conquistar. E em algumas situações a felicidade está muito mais próxima do que essas pessoas imaginam. Depois ele vai e se encontra com o acendedor de lampiões. E esse acendedor é muito interessante porque ele dá essa ideia da razão, né? Porque ele acende de um lado, depois ele corre para o outro, ele não conseguia nem dormir, então ele vivia numa agonia. O Pequeno Príncipe tenta até ajudá-lo nesse processo, mas ele não, assim, ele não, dentro da sistemática dele, ele tinha regras, né? Que ele não queria adaptar essas regras a essa nova realidade dele. Então, o que é que eu fico pensando assim, né? O mundo muda, mas às vezes nós não mudamos. Existem muitas coisas ao nosso redor passando por grandes transformações e nós queremos continuar fazendo as coisas da mesma forma. Então a gente acaba se sobrecarregando, acaba sofrendo, né? Carregando um peso maior do que deveria, porque a gente acaba não sendo flexível em relação a essas mudanças. A gente quer que tudo seja do mesmo jeito, só que já é passado. O mundo foi evoluindo e a gente teimando em continuar da mesma forma. Então, o acendedor de lampiões, apesar do próprio Pequeno Príncipe dizer que se agradou muito dele, porque ele não estava como os anteriores, só pensando em si, ele tem essa característica, né? Ele é mais rígido em relação ao cumprimento, porque se existem regras, as regras têm que ser cumpridas. E mesmo que tudo tivesse mudado ao redor dele, ele continuava, mesmo sofrendo, sem conseguir dormir, ele queria seguir o protocolo. E depois é quando ele encontra o geógrafo, e o geógrafo é quem diz a ele: ó, eu acho que tem um planeta aí que vai te ajudar a resolver todas essas tuas questões. Você tem que ir para a Terra, que é quando a primeira vez que a Terra é mencionada na narrativa, e o Pequeno Príncipe ele parte, né, e vai chegar à Terra,
que é quando ele vai e se encontra, porque o primeiro encontro do Pequeno Príncipe, quando a gente vai lá no meio da narrativa, ele se encontra com a serpente, né? Com a serpente lá amarela do deserto. E é interessante que quando eles se encontram, ela já dá essa conotação de que representa a morte. Ela tanto é que ele faz indagações a respeito de como encontrar um amigo, de como ter um amigo, que se era um planeta que tinha tantas pessoas, então as pessoas não se sentiam sozinhas. Ela mesma faz a colocação de que sim, apesar do planeta Terra ter muitas pessoas, ainda assim as pessoas se sentem sozinhas. E aí, quando ela diz isso, ela diz, se você um dia quiser retornar, então ela já dá ali uma ideia para ele. Você sabe que eu posso fazer isso, eu posso fazer com que você retorne ao planeta. E ali já fica meio que de uma maneira enigmática, porque ela fala através de enigmas, e o próprio Pequeno Príncipe faz esse tipo de colocação. Ela já deixa esse enigma, na verdade, era o seguinte, ó, eu tenho veneno, ela diz que inclusive é muito mais poderosa até do que um rei, porque na verdade o poder que ela tem é o poder da morte, né, que é o poder de matar, né, de tirar a vida. E ela diz assim, se você um dia quiser, você pode contar comigo que eu resolvo o seu problema. E aí ele tem esse primeiro encontro com ela, que é quando depois ele vai encontrar o piloto, né, e vai estabelecer essa relação de amizade com o piloto. O que é que a gente pode encontrar já aí em relação ao piloto, né, essa relação com ele? Primeiro que o piloto passa a refletir a respeito de si. Só um minutinho, gente, que minha garganta tá queimando um pouquinho. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Passa a refletir a respeito da sua própria condição enquanto ser humano, né? Enquanto essa pessoa que precisa ter uma relação até de reencontro consigo mesmo, né? Resgatar essa criança que ainda existe dentro dele. E o Pequeno Príncipe faz reacender essa reflexão, faz reacender essa visão a respeito do que ele foi no passado e do que ainda existe dentro dele, que ele foi deixando meio que passar, assim, não deu muita consideração mais pelo fato de ter se tornado adulto. Mas aí a gente vê que quando o Pequeno Príncipe sai lá do B612 e ele vai passando por esses planetas, encontrando simbolicamente esses humanos, essas pessoas, né, que é o rei, o vaidoso, o bêbado, o empresário, o acendedor de lampiões, o geógrafo, todos eles simbolicamente representam características humanas, ou seja, como é que esse humano se comporta? Vaidoso, o empresário sem tempo, sempre em busca do sucesso, sempre pensando muito mais em números. E acho bem interessante, né, que a narrativa coloca assim, que quando você tem um amigo novo, aí você pergunta assim, como é seu amigo? Que as pessoas normalmente não perguntam, mas como é o seu amigo? Qual é a música que ele gosta? Né? Como ele é? As pessoas acabam perguntando, quantos anos ele tem? Né? Qual como é a casa dele? Quanto o pai dele ganha? Então, a narrativa já apresenta esse trecho para realmente fazer essa crítica, né? Essa visão do ser humano muito preocupado com a questão material e não se envolvendo diretamente com o que é essencial, né? Não é à toa que uma das frases mais conhecidas do livro Pequeno Príncipe é o invisível, o essencial é invisível aos olhos, né? Então a raposa é quem diz isso, não é o Pequeno Príncipe. Muita gente acha que é o Pequeno Príncipe, quando é claro aqueles que não fizeram a leitura do texto. Mas a raposa ela tem um significado muito grande dentro dessa narrativa, porque na verdade ela que nos apresenta essa ideia muito importante do livro, que é a ideia do cativar, que é do se relacionar com os outros. E esse livro, ele traz esse emblema, né, da nossa comunicação, da nossa relação com o outro. Que relação é essa? É uma relação superficial? É uma relação que é baseada só na aparência? Ou é uma relação
muito mais voltada e preocupada com a essência. É por isso que existe essa preocupação nesse resgate do infantil, da criança, da pureza, da inocência. Porque se a gente for analisar, o livro ele colabora para que a gente entenda que à medida que o tempo vai passando e nós vamos nos tornando adultos, nós vamos perdendo essa característica de olhar para o outro sem essa cobrança, sem os julgamentos que são tão comuns na vida dos adultos. Inclusive o próprio livro coloca que, na verdade, o julgamento ele diz muito mais respeito a quem julga do que pela pessoa que é julgada. Porque ele fala que é importante a gente ter essa flexibilidade, ter essa tolerância, né? Ver o outro com o coração, pela essência, e não por uma questão meramente numérica, né? Meramente matemática, ou, vamos dizer assim, com intenção de ter um lucro em relação ao outro. Então, o Pequeno Príncipe ele faz essa referência a essas relações que são da essência, né, daquilo que é o ser humano, e nos leva ao encontro conosco, no sentido de que é também colocado como premissa a questão do autoconhecimento. Então, existe uma necessidade no livro, se a gente for observar, que ele quer que a gente se autoconheça, que a gente vá lá para dentro da gente mesmo e perceba o que a gente foi perdendo, o que era importante até um certo tempo atrás e a gente foi deixando passar porque a vida se tornou tão piloto automático, a gente foi só vivendo, fazendo as coisas às vezes até sem pensar, correndo contra o tempo. Quantas vezes não consegue nem prestar atenção no que as pessoas estão nos dizendo porque a gente está sempre com pressa, porque a gente sempre tem uma necessidade de fazer as coisas por nós e sempre em torno de nós mesmos. Mesmo quando a gente está achando que está fazendo pelo outro, a gente na verdade está correndo para fazer por nós. E isso acaba causando esses afastamentos. Por isso que eu falo, ó, o livro ele foi publicado em 1943, mas posso dizer que é extremamente atual. Em 1943, a gente está em 2022, estamos em 2022. E se a gente for fazer a leitura do livro, quantas dessas ideias, desse entendimento a respeito do ser humano, dessas relações que não se completam, ainda são presentes. Então, eu posso dizer, essa obra ela é atemporal. Eu acredito que se daqui a 200 anos, sei lá, 500 anos, chegar ali, um leitor fazer a leitura desse livro, né, do Pequeno Príncipe, com certeza ele terá esses mesmos sentimentos, essas mesmas impressões, e posso até dizer que como o mundo vai evoluir, as coisas vão mudar, poderá até acrescentar outras coisas que a gente hoje, né, dentro do nosso limite espaço-tempo, não temos como ver, né, porque tudo vai evoluindo, tudo vai mudando, as interpretações, né, as contextualizações também vão mudando. Mas aí eu acho importante que a gente já comece a perceber o quanto é atemporal, o quanto não tem nada a ver de dizer que é só para criança. Gente, eu vou dizer, eu acho até que é principalmente para o adulto esse livro, né? Porque pela nossa experiência, as coisas que nós fomos deixando no meio do caminho, fica muito mais fácil identificar, né, aquilo que ele está querendo nos passar, a visão de mundo que ele tem e como ele quer que a gente se reencontre. Porque na verdade, primeiro, no livro, pelo menos de acordo com a minha interpretação, existe um reencontro com você, né? Começa com você mesmo ali, um consigo mesmo, e depois existe uma necessidade de se encontrar com o outro, porque na verdade você só consegue se comunicar bem, se relacionar bem com o outro quando você se resolve. Então o livro ele coloca isso. Ou seja, quando você consegue se ver, entender quais são as suas necessidades, é quando melhor você vai estar preparado para se comunicar e estar mais bem relacionado com o outro. E aí, a raposa é um personagem que, na verdade, tem uma importância muito grande, né? Porque fala sobre essa questão de estabelecer uma relação com o outro. Sair do processo da superficialidade. Não é ser um amigo só porque eu uso a palavra, porque ficou na moda. É meu amigo, todo mundo é meu amigo. Como assim? Né? Que tipo de amizade você tem? O que é realmente ser amigo do outro? E aí fala essa palavra, o verbo, né, que é muito utilizado, que é o cativar dentro da narrativa. E esse cativar, ele tem uma importância muito grande, porque ele coloca que tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas.
entre dar ao outro essa responsabilidade. Quando você cativa, quando você conquista alguém, quando você se torna único e especial para uma pessoa, você se torna responsável por ela. Então, quando isso a gente leva ao pé da letra, quer dizer o seguinte: não seja falso, não seja mesquinho, não tenha essa hipocrisia de se aproximar do outro no sentido de querer tirar proveito, né, de querer tirar vantagem em relação a isso. Tenha na sua essência a verdade. Né? Se a gente for analisar, quantas vezes as pessoas cativam, entre aspas, né? Cativam, mas querendo ter um benefício. O cativar da narrativa é um cativar genuíno, é um cativar verdadeiro. É quando você estabelece uma relação profunda de amizade com o outro. E essa amizade, inclusive, é retratada na narrativa pela Raposa como passando essa ideia da responsabilidade que se tem em relação a isso. Então, cative e seja responsável por quem você cativa. Quando você cativa, aí sim isso se torna único e especial. Aí sim isso passa a ser importante para você. Porque o Pequeno Príncipe se preocupava tanto com a Rosa? Ele estava ali conhecendo outros mundos, tendo outras relações, mas o pensamento dele era sempre voltado para a Rosa. Ou seja, apesar da distância, ela era única e especial, e a Raposa dá essa explicação para ele. Diz, ela se tornou única e especial, porque existe uma relação entre vocês, né? Que um acabou cativando o outro. E aí o próprio Pequeno Príncipe, ele entende com mais profundidade que relação, que sentimento é esse que ele tem pela Rosa. Inclusive, a Raposa diz que foi o tempo que ele perdeu com a Rosa que a fez se tornar única e especial. Então, ou seja, qual é o tempo que você tem dedicado às pessoas que você ama, às pessoas que estão ao seu redor. Esse tempo que você dedica é que faz com que você tenha esse sentimento, né? Essa responsabilidade, que você perceba que ela se torna única e especial. O que acontece com ela, na verdade, você se importa, né? Esse é o verdadeiro cativar. É você se importar com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que fazem parte da sua história. Então, vamos dar uma seguida aqui, que eu já falei sobre a questão, né, dos adultos, né, sempre colocados como infelizes, sozinhos, né, aquelas pessoas com altos problemas para se resolver, falando sobre apesar do adulto colocar isso numa complexidade muito grande, mas existe sim uma facilidade para se resolver, seria você ter um olhar mais puro, um olhar mais voltado para a essência. Bom, então a gente fecha essa parte aqui e vamos agora para algumas lições que eu considero que são importantes, que a gente vai colocar aqui sobre essa narrativa. Primeira reflexão é: veja além das aparências. A gente já falou sobre isso, né? Essa questão do adulto muitas vezes querer ver muito mais a parte da aparência do que a essência. Então, do essencial invisível aos olhos, ou seja, aquilo que é essencial, aquilo que realmente traz facilidade, é algo que você sente, não é o palpável, não é aquilo material, não é o que você vê claramente, fisicamente, mas é o que você sente. Isso é que é o essencial, é isso que você deve buscar para realmente ser feliz. Depois tem a questão do não prestar atenção, que eu falei para aqui na essência, que muitas vezes as pessoas olham o status, a parte física da pessoa, se ela é alta, se ela é baixa, como é que ela deixa de ser. Então isso não tem nada a ver com o essencial, que é o tempo todo colocado na história como sendo algo que a gente precisa ir em busca, precisa ver através desse olhar da essência. Depois, não exigir dos outros o que os outros não podem nos dar. Eu já coloquei aqui, isso é bem colocado na parte do rei, né? O rei, enquanto autoridade, ainda assim, ele exercia esse seu reinado, né, no planeta, dizendo que ele só poderia cobrar dos seus súditos aquilo que eles seriam capazes de devolver, ou seja, de dar. Isso é importante, porque muitas vezes nós acabamos tendo problemas seríssimos de relacionamento, porque achamos que os outros vão cumprir ou vão fazer as coisas da forma como nós iríamos fazer. Isso é um grande problema
Então, a autoridade do rei é colocada dentro da ideia da razão. Use a razão nos seus relacionamentos também, não é só emoção. A gente tá falando aqui da essência, né? Muito lindo. Desculpa, gente. Mas é importante também entender que a gente precisa também utilizar a razão, não ser tão emocional, né? E aí, não adianta você cobrar, porque aí você pode acabar se decepcionando. O outro nem sempre vai atender às suas expectativas. Você pode imaginar que ele vai agir de uma forma com você e ele fazer justamente o contrário. Na parte do rei a gente aprende essa lição. Depois vem aqui, que é conhecer a si mesmo e evitar julgamentos. Então, à medida que a gente se conhece, a gente reconhece também os nossos erros e as nossas fraquezas. Isso faz com que a gente se torne mais empático em relação às outras pessoas, não é? Porque às vezes quando a gente fica muito centrado no julgamento do outro, isso revela muito mais as nossas próprias mazelas, os nossos próprios desajustes do que qualquer outra coisa. Depois vem que é valorizar o que você possui. Não é assim, valorize o que você possui. E muitas vezes a gente não precisa de muito para ser feliz. Tem uma passagem da narrativa em que o Pequeno Príncipe, ele fala sobre para que o homem quer plantar tantas rosas, né? Muitas vezes tendo apenas uma, como era o caso dele, já seria suficiente para que ele fosse feliz. A passagem é exatamente assim. Os homens lá de onde você mora cultivam 5.000 rosas em um mesmo jardim e não encontram nele o que procuram. No entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa única rosa. Então isso mostra que não é questão de quantidade, é questão de qualidade dos nossos relacionamentos. Então pode ter um monte de gente ao seu redor, mas se você não tem uma relação, um relacionamento genuíno com essas pessoas, elas serão a mesma coisa que nada. Então, investir na qualidade dos relacionamentos e não na quantidade dos relacionamentos. Um outro ponto aqui que é muito importante é: a vida não é medida, ela é vivida. Então, essa questão de status, número, conta de banco, isso, aquilo, aquela contemplação excessiva do dinheiro, também é algo que no Pequeno Príncipe aparece como algo que não vale a pena, porque na verdade vale muito mais a pena viver do que medir. Muito importante também essa consideração. O outro é: invista seu tempo na criação de relacionamento. Aí tem aqui: os homens não têm mais tempo de conhecer nada. O Pequeno Príncipe diz. Não, na verdade quem disse é a raposa. Desculpem, a raposa que diz: os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram coisas todos os dias no mercado. Mas como no mercado não existem ou vendem amigos, os homens não têm amigos. Se quiser um amigo, cativa-me. Então ela diz isso para o Pequeno Príncipe. Ou seja, as pessoas ficaram tanto no automático que acabaram se tornando sozinhos, né? A verdade, na narrativa diz isso. Então a pessoa está tão preocupada em comprar, em consumir, às vezes está muito preocupada em ter tantos objetos que às vezes nem usa. Então a ideia do consumo é tão grande que às vezes é para preencher um vazio da falta de um relacionamento genuíno com alguém. Então ele diz, a ideia aqui é a seguinte: que se o homem pudesse comprar amigo, compraria. Como não tem, ele fica só, né? Então é bem simples, mas faz a gente refletir. Depois a ganância, uma crítica à ganância, à futilidade, nessa ideia de que o dinheiro é o que é o bem maior, né, para que você possa ser feliz. E ele faz uma pergunta, né? Ele faz assim: e o que faz com todas essas estrelas? Aí no planeta, um dos personagens diz: nada, eu as possuo. Bem interessante, né? Precisava das estrelas para nada, ele só queria possuir. Depois não abandonar a criança que há em você e manter a esperança. Lá no finalzinho ele diz: é preciso que eu suporte, muito conhecida essa frase, né? É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se quiser conhecer as borboletas e sair
quem disse foi a Rosa, né? Então, quando ele fica preocupado com elas, será que ela vai ficar bem? Né? Será que você vai ficar bem aqui no planeta, sem ninguém? Ela diz, não, se eu quiser conhecer as borboletas, eu terei que suportar pelo menos 2 ou 3 larvas. Bem interessante que essa consciência de que a vida não é só plena de felicidade. Sim, teremos tropeços, sim, teremos problemas, sim, teremos dificuldades, e a gente vai crescer, e a gente vai conhecer coisas boas, e vai até valorizar mais as coisas que nós temos ao redor, justamente porque aprendemos com as experiências, infelizmente, ruins, mas que fazem parte do nosso processo de crescimento, né, de experiência. Muito importante essa colocação aqui. E tem um finalzinho, né, quando ele coloca, não sei, não se vai muito longe andando em linhas retas. Então, é bem interessante também essa frase aqui do texto, porque nos mostra que existem outros caminhos, outras possibilidades, e que a gente não pode ser totalmente engessado, mecanizado, achando que as coisas sempre acontecem do mesmo jeito, da mesma forma, e assim vai. Então a gente sabe que no meio lá da narrativa, depois de tantos encontros e reencontros, né, da hora da despedida lá da raposa, quando ela diz que me deu até vontade de chorar, e ele diz, a culpa é sua, porque se você, né, essa relação de cativar, agora eu vou ter que ir embora e agora você vai ficar triste. É bem bonita aquela imagem, né, que fala do trigo. Ela diz que todas as vezes que olhar para a plantação, ela vai lembrar dos cabelos, né, dourados do Pequeno Príncipe. Então isso mostra que muitas vezes a gente não precisa estar fisicamente ao lado das pessoas, elas sempre estarão em nós de alguma forma quando a gente lembrar ou pensar em algo que vai fazê-la estar presente, próxima a nós novamente. É bem bonito que a gente vai analisar, porque é profundo, porque fala de sentimento, porque fala para pessoas que querem resgatar essa humanidade, vamos dizer assim, né? Não ficar tão no automático, ser gente de verdade, com sentimento, com olhar para o outro de uma maneira mais generosa. E é bem interessante que depois que ele percebe que o piloto vai conseguir retornar, quando finalmente o avião tem o conserto, né? Que ele já sabe disso. A última parte do Pequeno Príncipe é bem interessante, porque ele já dá indícios de que ele quer retornar. Ele sabia que a única forma de voltar seria se encontrando novamente com a serpente. Lembra lá no início que eu falei para vocês? Quando eles se encontram pela primeira vez, ela já dá essa indicação de que ele pode procurá-la quando ele quiser retornar. E aí, mesmo que o piloto tivesse feito de tudo para que ele não acabasse sendo picado pela serpente, isso acaba acontecendo. O Pequeno Príncipe, ele diz que cai na areia, né, do deserto, sem nem fazer barulho, e depois o corpo dele desaparece, e ele olha para as estrelas, e todas as vezes que ele olha, a próprio Pequeno Príncipe dá essa indicação a ele, né, de que ele não vai ver as estrelas da mesma forma como ele olhava antes, porque ele vai escutar até o sorriso dele, né, nas estrelas. Mas foi a única forma que ele encontrou para retornar a sua rosa. Ou seja, a passagem do Pequeno Príncipe na Terra foi só a complementação de uma série de experiências que ele teria que ter para que ele pudesse entender que o que ele precisava fazer era retornar para a sua rosa, era realmente ter uma maturidade, uma experiência, saber que por mais que ele tivesse passado por experiências, encontrado outros seres no meio do caminho dele, o que o conectava e o que ele realmente, o ser que realmente ele queria estar perto era a sua rosa. E aí ele vai e faz isso, ele diz que o corpo dele era pesado, ele não teria como voltar de outra forma. E o final da narrativa é, na verdade, o narrador nos falando que se daqui a 200 anos, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, alguém encontrar o menininho no deserto, por favor, mande-me uma carta, né, me avise. Então, a passagem do Pequeno Príncipe na vida do narrador é algo muito impactante, né? Dá essa ideia de saudade, mas de que ele parecia uma visão e ao mesmo tempo parecia algo muito real. Eu me encontrei com o Pequeno Príncipe e o Pequeno Príncipe acabou mudando a minha vida, resgatando em mim coisas que eu já tinha esquecido. Ou seja, eu volto a ser aquela criança novamente e começo
a retomar sentimentos que eu já tinha deixado para trás e faço uma análise dessa complexidade do relacionamento humano, no sentido de que agora eu entendo que eu preciso cativar, eu preciso me relacionar genuinamente com as pessoas e preciso entender que existe uma série de fatores que hoje nós utilizamos no nosso dia a dia, de culto excessivo pelo dinheiro, pelo sucesso, né? Olhamos muito mais a questão material do que aquilo que é essencial, né? Aquilo que é invisível. E a narrativa não pode deixar de colocar de uma maneira emblemática que, de fato, aquilo que a gente não vê é aquilo que é essencial. Aquilo que é mais importante no outro. Não é aquilo nem que ele fala, muitas vezes não é nem a atitude que ele tem, mas é aquilo que ele é na sua essência. E aquilo que a gente é na nossa essência. Não adianta a gente tentar enganar por 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que a gente vai mostrar, né? Porque a gente acaba sendo aquilo que a gente é, de alguma forma. Mas que a gente tenta até ludibriar, enganar, a gente não consegue por muito tempo. E isso vale também para os outros, né? Que muitas vezes acham que vão nos enganar, tentando nos mostrar que é uma coisa que ele, na sua essência, não é. É só uma questão de tempo. Então, eu vejo que isso nos ensina muito, né? E que a gente possa, eu acho que eu fico aqui torcendo, né, para uma humanidade com mais pessoas que tenham uma visão e um sentimento compatível com a do Pequeno Príncipe. Precisamos de muitos pequenos príncipes no mundo. E precisamos também reacender esse pequeno príncipe ou essa pequena princesa que existe dentro de nós. Então, gente, já vou finalizando aqui a live. Quero agradecer muito a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Só recomendando aqui, tem esse livro que eu falei logo no início, que é o Cartas do Pequeno Príncipe. É um livro muito interessante, tá bom? A primeira carta é a carta ao refém, que ele manda para o amigo dele, que é o Leon, que ele faz a dedicatória no livro. E, assim, quero dizer que é um livro maravilhoso, assim, que traz muito sentimento, que aparentemente muito simples, né? Ilustrações do autor, que ele pintou lá na aquarela, mas que tem uma profundidade muito grande, né? Só você realmente lendo, analisando e vendo o quanto é profundo, o quanto é poético, o quanto é delicada a forma como ele fala das nossas relações e fala de nós mesmos, que a gente possa resgatar essa criança, né, que existe em nós. Lembrando o desafio, quem ainda não se inscreveu, vai lá, clica. Sempre tô colocando no story, viu? Porque eu sou daquelas, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sou dessas. Pense numa pessoa persistente, sou eu. Então entrem lá no grupo. Vai ser a partir do dia 15 de junho. Ou de junho. Gente, pelo amor de Deus, agosto. A partir de 15 de agosto, a gente vai começar o nosso desafio 7 contos de Machado de Assis em 7 dias. Então, compartilhem, convidem outras pessoas para participarem do desafio junto conosco, tá bom? É só clicar no link, já entra no grupo do Telegram e depois eu vou dar todas as orientações, os textos eu vou enviar por lá, vai ser muito legal, quero que todo mundo participe, contribua. E lembrando que na próxima quarta-feira, dia 3, se não tiver nenhuma alteração, a gente vai ter live com a Adriana, né, Adriana? Obrigada, Adriana, amei, parabéns, Andresa, live maravilhosa, obrigada, Adriana. Então, a gente vai falar sobre o conto de Osman Lins e um outro conto, que é de Edgar Allan Poe. Então, participem conosco, vai ser, assim, maravilhoso. Tá bom, gente? Então, um beijo, muito obrigada e até a próxima live, tá bom? Tchau!